pessoal, nós estamos de volta aqui falando sobre os pares de planetas, como a gente na série de vídeos que a gente tinha falado, e hoje eu vou falar sobre Júpiter e Saturno. A primeira coisa que salta aos olhos quando a gente fala de Júpiter e Saturno, a gente vai falar de forças completamente opostas, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o glifo de Júpiter, ok? O inverso disso, que é isso aqui, é o glifo de Saturno. Eles são opostos, eles têm naturezas completamente antagônicas. É igual o Yin e o Yang, eles são completamente diferentes. Um é o avesso do outro. São forças importantes que todo mundo precisa ter equilibradas dentro de si. Quando existe desequilíbrio, começa a criar alguns problemas. Eu acho interessante, primeiro, quando a gente vai falar desses dois, eu vou começar mencionando que existe, de pai para filho, você tinha, na mitologia, você tinha Urano, Saturno e Júpiter. Um filho do outro. Então você tinha Urano, um dos filhos de Urano é Saturno. Saturno destronou Urano. E aí Saturno teve um dos filhos, Júpiter. Júpiter destronou Saturno. Existe uma série de destronamentos aí, de tomada de poder do filho sobre o pai. Isso, em primeiro lugar, é muito simbólico, né? Então, quando a gente tem um antagonismo entre Júpiter e Saturno, no final das contas, é uma luta muito difícil, mas no final das contas tende a vencer o filho, o Júpiter, ou o filho Saturno em relação a Urano. Primeira coisa interessante. Segunda coisa interessante é o seguinte. Vamos falar agora de Cronos e Júpiter. Cronos, ou Saturno, né? Saturno é o senhor do tempo, por isso que tem o nome de Cronos. E é essa figurinha que eu vou colocar aqui para vocês, que é uma figura assim, horrorosa, né? Ele normalmente é simbolizado por um velho, né? Um velho tem todo o aspecto da ambição, porque ele corta os testículos do pai, ele deixa e aí ele destrona o pai, Urano. Que mais? Então ele é ambicioso, mas ele tem uma noção de tempo, de timing, né? Por isso que ele é o senhor do tempo, o deus do tempo, né? Ele é representado por uma tem outra representação aqui, também mostrando ele como um velho, porque tem a questão da absorção da experiência, que é uma questão muito ligada a Cronos, né? Ou Saturno. Então, o que acontece dentro da mitologia? O que acontece? O Saturno, porque ele já tinha destronado o pai, ele pensava, bom, os meus filhos podem me destronar. Então, tem um medo de ser destronado. Isso é uma característica também de Cronos ou Saturno, né? É o medo de ser destronado. Então, ele não dava liberdade para os filhos. O que ele fazia? Ele engolia os filhos. Assim que os filhos nasciam, ele engolia. Ele era casado com a Reia e teve vários filhos, Deméter, Poseidon, Hades, Hestia, Eris, Hera, e ele sempre engolia, e um dos filhos foi Júpiter, Zeus, Júpiter, né? Mas esse se salvou. O que acontece? Por que ele engolia os filhos? Porque ele temia que repetisse a mesma história do pai dele em relação a ele. Ele tomou o trono do pai, Uranos, e da mesma forma como aconteceu com ele também tinha medo que os filhos fizessem a mesma coisa.
Essa questão do medo de Saturno é de entender como é que funciona a natureza humana e temer pela natureza humana. O lado sombrio, negativo da natureza humana, ele teme porque ele vê dentro de si a ambição de chegar ao poder, de subir ao trono do Olimpo, etc. Essa ambição ele teve, mas ele não quer que ninguém mais tenha, porque ele a teme, então ele engoliu os filhos. E aí um dos filhos, né, foi salvo pela mãe, a Rhea, salvou o Júpiter e escondeu numa gruta, deu uma pedra pro Cronos, dizendo que era o filho, uma pedra embrulhadinha nos panos, e ele comeu e achou que estava resolvido, que o Júpiter tinha sido engolido, e o Júpiter foi criado à parte. E mais tarde o Júpiter lidera uma rebelião contra o pai e toma o poder. Ele e mais seus irmãos, que era Poseidon, que é Netuno, e Hades, que é Plutão, lideram uma rebelião e tomam o poder de Cronos. E aí a história se repete pela terceira vez. E depois Júpiter reina sobre Olimpo, né? Então, o que a gente pode deduzir? Júpiter e Cronos são antagônicos, são inimigos, um não pode ver o outro, tá? Um representa o tempo, o velho, a experiência, enquanto o outro representa a esperança, a transcendência, a possibilidade de ampliar os horizontes, de ir além. Contrição de Saturno e expansão de Júpiter. Ok? Então, o que acontece quando a gente tem esses dois planetas em harmonia dentro do mapa natal? O que acontece? Existe uma tendência de você crescer pelo lado de Júpiter e, ao mesmo tempo, toda vez que você cresce, você estrutura pelo lado de Saturno. Você cresce um pouquinho, para e estrutura, e depois cresce mais um pouquinho, e assim você vai indo. Isso se chama crescimento sustentado, por exemplo. É a capacidade de você crescer continuamente no tempo. Isso é muito legal. Agora, nem todo mundo tem. Quem tem Júpiter conjunto Saturno, porque a conjunção é ruim, porque eles são de naturezas antagônicas. Então, Júpiter conjunto Saturno, Júpiter quadrado Saturno, Júpiter oposto a Saturno, o que acontece? Você pode alternar durante a sua vida momentos onde você cresce muito e momentos onde você desaba muito. Então fica uma vida de altos e baixos. A expansão e a contrição, elas ficam que nem uma gangorra. Isso pode acontecer fases da vida onde tem muita expansão, depois muita contrição, dificuldades, etc., pelo lado de Saturno. O que mais? Tem uma questão, Júpiter castrou o pai. O Júpiter tem Saturno castrou o pai. Então, significa colocar limite. Isso é um significado muito importante para Saturno, colocar limites, né? E nesse sentido ele pode significar também a imagem que a pessoa tem ou forma a respeito do seu próprio pai. Aquele pai que coloca limite, que coloca regras. Olha, não pode ser assim, não pode ser assado. Às vezes esse papel é dado pela mãe, mas muitas vezes pelo pai também. Esse colocar limite é dado pelo Saturno dentro do mapa. É o que me limita. O que me limita, o que está além de mim que me limita, ou o limite que eu tenho que me impor. Ok? E Júpiter, pelo contrário, é para onde eu posso ver a vida expandindo, aumentando. E Júpiter está muito ligado também à questão do otimismo, porque enquanto Saturno está ligado ao medo de não dar certo,
Júpiter está ligado ao otimismo, acreditar que vai dar certo, e por isso a chance de dar certo é cada vez maior. Então essa dicotomia é interessante, e o legal no mapa não é a gente esquecer o Saturno e só ter Júpiter. Porque Júpiter é o grande benéfico, e Saturno é o chaturno, né? É chato. Ele impõe medo. Sim, eu só queria terminar falando que os dois são muito importantes, porque se você só tem Júpiter, um Saturno muito apagadinho, o que acontece? Você deve crescer, o otimismo fica além da conta. Júpiter pode ser muito perigoso. O otimismo fica além da conta, o crescimento não ser sustentado, depois você desaba e sofre muito. O crescimento, sabe bolo que sola, que só tem ar dentro e depois murcha? Isso é um Júpiter com ausência de Saturno. Não tem consistência a coisa, o crescimento não tem consistência. Por outro lado, se faltar Saturno é o que dá consistência, é o que dá a base de sustentação para um crescimento cada vez maior, porque ele mira o topo, ele é ambicioso. Então a gente precisa ter o Saturno, precisa ter medo de errar. O otimismo desenfreado é ruim, mas o pessimismo também é ruim. Então essa gangorra, esse equilíbrio entre o otimismo e o pessimismo, entre o vai dar certo e o medo de dar errado, o equilíbrio disso é que faz... É o equilíbrio saudável que faz a vida andar para frente de uma maneira contínua, tá? Enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Todos esses conceitos que eu estou falando, mitologia, o destrinchar dos significados dos planetas, dos signos, das casas, etc., desde o básico até o mais avançado, estão nos cursos da Companhia dos Astros, e eu convido vocês a conhecerem o nosso site, conhecer os nossos cursos. Eu sou o Sérgio Pupo e junto com Carlos Holanda e Márcia Matos somos a Companhia dos Astros. Até o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre Mercúrio.